majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Senhor, possa estar ministrando em nosso coração o Teu querer, Senhor. Que nosso coração possa estar aberto, Senhor, à Tua voz, a voz do Espírito Santo. E que venhamos, Senhor, vai ser impactado pela Tua Shekinah, pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor. Ah, Deus, atrai o meu coração, atrai nosso coração, Senhor, a esse momento tão maravilhoso, que é o momento de buscarmos ao Senhor, que é o momento de louvarmos a Ti, Deus. Que hoje, ó Pai, possa ser um culto de milagres, Senhor, um culto, ó Pai, de restauração, de renovação. Pai, toque sobre a vida de cada um dos Teus filhos nesse lugar. A Tua igreja que ora, Senhor, a Tua igreja que te exalta, a Tua igreja que glorifica o Teu nome, e diz, e declara que somente o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Pai.
Quantos podem glorificar o Senhor nesse lugar? Continue exaltando. Oh,
Graças e paz para os irmãos, amém? Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para todos vocês que nós servimos a um Deus que é maravilhoso, Ele é muito bom. Deus ele é misericordioso, queridos, Ele se importa conosco, sabe? Todos vocês aqui saibam que Deus nesse momento Ele se importa com você. A situação que você está vivendo, as dificuldades, as suas aflições, Ele se importa, Ele nos ama, sabe? Nós sabemos que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus se revela a nós como um Deus que nos ama. Algumas pessoas fazem às vezes distinção e dizem que no Velho Testamento Deus não era um Deus que tinha compaixão das pessoas, porque Deus ele se apresentava muito intenso nas guerras, né? E muitas vezes ele dava algumas ordens para o exército de Israel, invadir algumas cidades e matar algumas pessoas. Então elas acham que o Deus do Velho Testamento era um Deus um tanto quanto sem compaixão. Aí no Novo Testamento Deus se revela como um Deus amoroso, mas eu quero dizer para você que não há distinção, Deus é apenas um, e Ele sempre foi bom, e Ele sempre foi misericordioso, Ele continua sendo misericordioso. No Velho Testamento nós lemos ali no livro do profeta Jonas, né, quando Deus disse para Jonas ir a Nínive pregar o arrependimento para aquelas pessoas, Jonas a princípio ele recuou, ele negou, ele retrocedeu, sabe por quê? Porque Jonas sabia que Deus era tão bom que ele iria pregar e Deus iria perdoar toda aquela gente, porque esse é o nosso Deus, é a natureza de Deus, queridos, se importar com seus filhos, sabe? Ele se importa. Ele não faz por obrigação, Ele não é generoso porque Ele é obrigado, como esses dias eu vi na TV, um pastor dizendo assim, olha, quando você dizime oferta, não tem essa história de chegar diante de Deus pedindo esmola, não, meu, porque quando você dizime oferta, é como se você estivesse assinando um contrato com Deus e Ele passasse a ser obrigado a te abençoar, né? Isso eu ouvi, né? Mas a gente nem se surpreende mais com tantas besteiras que a gente ouve de algumas pessoas que se dizem às vezes pastoras ou lideranças, né? Nós sabemos que o nosso Deus Ele faz porque Ele quer, Ele é generoso por natureza, sabe? No Velho Testamento, quantas vezes nós vemos no livro de Salmo, o rei Davi, profeta também, o salmista Davi dizendo, o nosso Deus, a sua bondade ela dura para sempre, Ele demora a se irar, quando Ele se ira é por um espaço curto de tempo, mas o negócio de Deus mesmo é ser bom, é ser misericordioso. E a Bíblia fala que quando Deus chegou para Moisés e disse para ele ir diante de Faraó e dissesse a Faraó para libertar o povo, ele antes disso ele disse assim, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o povo clamar, eu ouvi a aflição do povo, chegou até a mim e eu me compadeci, Moisés, e eu quero te dizer que eu decidi intervir no cativeiro do povo, e eu quero usar você para que seja um instrumento nas minhas mãos para a libertação desse povo. Eu quero que você chegue diante de Faraó e diga para ele libertar o povo, porque você vai levar o povo para o deserto e vocês vão adorar a mim no deserto e logo em seguida vocês vão em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Mas aí a gente começa a estudar um pouco mais a fundo esse texto e a gente percebe o seguinte: levaram 400 anos para Deus se compadecer do povo. E alguém pode dizer assim, mas como um Deus tão bom pode ter demorado tantos anos para se compadecer do povo? Simplesmente porque o povo demorou 400 anos para clamar a Deus. Porque a princípio o povo de Israel, quando chegou no Egito, eles não chegaram como escravos, era uma realidade diferente. O Egito, numa certa altura do povo de Deus, na vida deles, representava um refúgio. Refúgio de quê? Refúgio da fome, refúgio da crise que havia se instaurado no mundo. E Deus havia usado um dos filhos de Israel, chamado Jacó, chamado José, e esse homem chamado José, ele foi um instrumento usado por Deus, criando um plano, uma estratégia administrativa que livrou o povo da fome. E foi exatamente nesse período que chega o povo de Israel no Egito, ou seja, eles foram recebidos como convidados ilustres, como convidados de honra. Eles eram irmãos daquele homem que havia sido governador, o homem que havia livrado o mundo da fome, inclusive o povo, a nação do Egito. Só que a Bíblia fala
que não demorou muito tempo, este faraó, este governo que havia sido estabelecido ali, aquele faraó havia morrido. E quando o faraó morreu, se levantou um outro faraó, um outro rei. E este outro rei nada sabia a respeito de José, nada sabia a respeito de Abraão, de Isaac e Jacó, nada sabia a respeito do povo de Deus. E logo em seguida ele resolveu tornar aquele povo um povo escravo, um povo cativo. E ele resolveu usar aquela mão de obra como uma mão de obra para construir a nação, para poder crescer com a nação, para construir as pirâmides, para construir os monumentos, inclusive as próprias estátuas e os deuses que eles serviam. 400 anos para o povo se arrepender. Só que esse faraó morreu, e alguém pode pensar, por que logo em seguida o povo então não resolveu clamar a Deus? A situação estava boa, estava confortável, sim. Mas a Bíblia diz que o faraó morreu, surgiu outro faraó com uma intenção de escravizar o povo. Então nada mais do que óbvio o povo se levantar e clamar a Deus. Mas, queridos, não foi isso que o povo fez. O povo continuou naquela terra. E a ordem de Deus era: olha, vocês vão ficar lá até a fome passar. Ou seja, era provisória a estadia daquele povo lá. Era por um espaço curto de tempo. Mas eles se acomodaram com aquela terra. E eles resolveram continuar lá, mesmo agora sendo oprimidos, mesmo agora estando debaixo de um regime, de um jugo de servidão. Eles se acostumaram. Aquela terra, queridos, tinha alguma coisa que chamava a atenção daquele povo, sabe? Embora a gente saiba que o Egito representa para nós o mundo hoje, todos nós sabemos disso. O mundo que escraviza, que oprime as pessoas, de uma certa forma é atrativo, que chama a atenção de muitos que servem a Deus, e que acaba sendo muitas vezes um empecilho para alguns que não suportam as tentações, as dificuldades. O Egito nós podemos classificar como o mundo hoje, sabe? Mas eles demoraram muito tempo para clamar a Deus, porque eles estavam ali, de uma certa forma, satisfeitos com o que eles estavam vivendo. Era uma relação de amor e ódio, sabe? Eles odiavam o Egito porque o Egito oprimia eles, mas ao mesmo tempo, eles, de uma certa forma, eles sentiam assim algo, um certo glamour, alguma coisa muito chamativa. O Egito para eles era algo muito atrativo, muito sedutor. A cultura dos egípcios, né? A própria religião, que era totalmente contrária aos princípios da palavra, isso tudo seduzia o povo. Isso tudo deixava o povo um pouco confuso, porque eles ouviam dos seus pais a história de Abraão, do patriarca da nação, né? Quando eles diziam: olha, Deus fez uma promessa ao homem que gerou a nossa nação. E os pais ensinavam para os hebreus que eles eram uma nação especial, que eles eram uma nação diferenciada, que Deus olhava para eles de uma maneira especial e que Deus tinha promessas para eles. Mas ao mesmo tempo eles olhavam para a situação que eles viviam, cativeiro, opressão, dificuldade, e eles pensavam, alguns pensavam, o discurso não é coerente com a realidade que nós estamos vivendo. Não é assim que muitas vezes a gente se sente, nós que servimos a Deus, que procuramos servi-lo com fidelidade, e às vezes nos vemos em situações difíceis, e a gente olha algumas pessoas que nenhum compromisso têm com Deus, e de repente estão vivendo uma situação aparentemente melhor que nós, e às vezes a gente entra nesses questionamentos. Imagine o povo de Israel, 400 anos cativos, e alguém vem dizer para ele que eles são a nação escolhida por Deus, uma nação sacerdotal, uma nação considerada a menina dos olhos de Deus, uma nação onde Deus iria levantar o Salvador da humanidade. Para alguns era impossível acreditar nisso, quando olhavam para a realidade deles e olhavam para a realidade do Egito. E muitos pensavam assim: não, se tem algum Deus verdadeiro aqui, é o Deus do Egito, os deuses do Egito, porque afinal de contas, nação abençoada é o Egito. Como pode o nosso Deus ser o Deus verdadeiro, todo-poderoso, e nos deixar numa situação como essa? São questionamentos humanos, querido, que todos nós somos sujeitos e temos que lutar contra esses sentimentos. Mas isso acontecia com o povo de Israel. Então eles viam o Egito prosperando, eles viam o Egito como a maior nação da terra, a nação que dominava as outras nações da terra, e eles olhavam para tanta riqueza, tanta glória, e pensavam muitas vezes: talvez os deuses do Egito sejam deuses verdadeiros, sejam deuses que se importam com ele, porque essa nação é muito próspera. E a história diz que no palácio de Faraó,
o chão do palácio era coberto de prata. E o teto do palácio coberto de ouro. Então você imagina que alguns hebreus que trabalhavam dentro do palácio, prestando algum tipo de serviço, quando viam o chão do palácio, prata, um material nobre, valioso, caro, e o teto do palácio folhado, coberto por ouro, você imagina o que isso passava no coração deles? Era uma sedução total. Eles pensavam: meu Deus, é isso que eu quero para mim. Eu quero poder olhar para minha casa e ver ouro sobre o teto. Eu quero olhar para o chão e poder ver prata, porque representavam riqueza. Você sabe que muitos judeus fizeram, muitos hebreus fizeram? Eles não tinham prata, obviamente, eles não tinham ouro, porque eram escravos, eram pobres. Eles pegaram e revestiram o chão de suas casas de ferro. E diz a história que muitos revestiam o teto de suas casas com bronze. E daí surgiu a expressão céus de bronze. Quando a gente fala de céus de bronze, o que nos vem à cabeça? Céu de bronze é luta, é peso, né? Quando às vezes na vida a gente percebe que os céus estão de bronze, é aquele período em que você ora, a sua oração não sobe. Você tem a impressão, né? Que o seu louvor, você louva e tem a impressão de que ele não chegou ao trono de Deus. Céus de bronze, né? Porque o povo de Israel resolveu trazer para dentro de suas casas, dentro do seu convívio familiar, uma estrutura pagã, uma estrutura que eles viram dentro de um palácio de um rei que representava o próprio diabo, de uma nação que representava o mundo para nós hoje. Eles acharam aquilo bonito e eles trouxeram para sua casa. Resultado: casas edificadas num lugar, numa área desértica, calor intenso. A vida deles viraram um inferno, calor insuportável, né? Sem falar no peso espiritual por estarem trazendo para dentro de suas casas uma cultura, algo negativo, algo que Deus não aprovava. Mas Deus resolveu se compadecer do povo. O que importa é que quando nós clamamos a Deus, Ele se compadece. Talvez o que esteja faltando para nós hoje, para alguns de vocês que de repente têm vivido algo parecido com céus de bronze, clama ao Senhor. Mas você está dizendo, de repente você pode estar pensando: mas eu tenho orado tanto. Só que existe uma diferença, queridos, muitas vezes em você pedir algo a alguém, e existe uma diferença entre você clamar a alguém por algo. Quantas vezes alguém chegou diante de você te pedindo uma coisa, só que a pessoa simplesmente pediu de uma maneira simples, ela chegou e disse para você: eu queria que você me ajudasse nesse aspecto, nessa área, e aí você não sentiu que realmente aquela pessoa precisava daquilo, e você não foi generoso com aquela pessoa. Mas quantas das vezes alguém chegou diante de você e clamou a você, e chegou para você e disse assim: olha, eu preciso muito, de repente chorou, de repente, clamou, disse com voz alta: olha, por favor, me ajude, porque eu preciso demais, eu preciso que você me ajude por essa questão, e aí você se compadeceu e você ajudou. Queridos, alguns princípios com Deus é a mesma coisa, sabe? Nosso Deus, Ele transcende a nossa mente, Ele transcende as nossas atitudes, Ele é muito superior a tudo que nós vemos. Só que existem alguns princípios no caráter e no agir de Deus muito parecidos conosco. Nós nos compadecemos com pessoas que clamam diante de nós e que nos convencem que precisam. E Deus é assim. Foi assim com o cego Bartimeu, quando ele chegou diante de Deus e clamou. Deus não sabia, Jesus não sabia que aquele homem estava precisando receber um milagre? Será que Jesus não tinha poder para saber o que aquele homem queria, o que ele precisava? Mas por que foi apenas? Porque só depois dele ter clamado que Deus interviu, que Jesus foi lá e curou. E ainda perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Obviamente que aquele homem queria ver, Jesus sabia, queridos. Mas é necessário que a gente clame, é necessário que a gente realmente se derrame, que a gente se prostre diante dele. Deus, Ele ouve a nossa oração, a nossa súplica. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10, versículo 26. Êxodo 10, 26. Nós vamos falar sobre as 4 propostas de Faraó para Moisés, para o povo de Israel. E automaticamente 4 propostas que o mundo tem para nós. E como nós vamos fazer para dizer não a todas essas propostas do mundo para nós? Nós vamos estar falando sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 26. Nós vamos ler apenas um versículo por enquanto, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 26. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco.
nem um casco de animal será deixado. Em algumas versões, nenhuma unha dos nossos animais será deixado. Bom, queridos, todos nós sabemos qual foi a forma que Deus usou para libertar o povo. Foi através de sinais, prodígios, maravilhas, chamadas as 10 pragas. E a Bíblia fala que na medida em que essas pragas foram assolando a terra do Egito, o faraó, mesmo com o coração endurecido, e mesmo com muito receio de liberar o povo, a Bíblia fala que ele, quando percebeu que o Deus de Israel verdadeiramente era poderoso, e que a nação estava entrando em colapso, em crise, por causa dessas pragas, desses sinais, prodígios de Deus, para libertar o povo, a Bíblia fala que de vez em quando ele chamava Moisés e Arão diante dele, e ele fazia algumas propostas para Moisés. E a primeira proposta que Faraó fez a Moisés foi a seguinte: se encontra no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 25. Ele diz assim: Moisés, sirvam a Deus, mas aqui mesmo no Egito. Estava querendo negociar com Deus. E aí chegou Moisés, eu sei que há algumas restrições, talvez nós temos oprimido muito vocês, e o Deus de vocês é exigente, e Ele requer que vocês preparem algumas coisas para o culto a Ele, e nós temos restringido um pouco vocês. Mas a partir de hoje, eu quero dizer para vocês que vocês vão poder cultuar a Deus, mas não precisa ir para longe, não precisa ir para o deserto, afinal de contas vocês estão aqui há tanto tempo, sirvam a Deus na terra do Egito. Proposta de Faraó para Moisés. E se Moisés tivesse falado sim? E se Moisés tivesse se rendido à proposta de Faraó? Você sabe o que o Faraó estava dizendo para ele? Sejam crentes, mas não precisa mudar de vida. Você sabe qual é a proposta do mundo hoje para nós? Você sabe qual é a proposta do inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo para nós hoje? Sejam crentes sim. É importante frequentar uma igreja, é importante você ter a sua fé respaldada em algo. Vá na igreja, mas não mude de vida. Não é necessário que vocês mudem o comportamento de vocês. Radicalismo para quê? E o mundo diz isso para as pessoas, Vão lá, cultua a Deus, vai todo domingo, isso vai ser interessante, vai ser bom para você, mas não precisa mudar de vida. Nada de radicalismo. Sejam quem vocês são. Se você bebe, para que você vai parar de beber? Se você tem algum tipo de vício, você não precisa largar o vício. Vai para a igreja e continue vivendo a vida que você tem vivido. Você que de repente se prostitui, não deixe de se prostituir. Não deixe de frequentar alguns ambientes que você frequenta, pelo simples fato de você estar numa igreja. Porque afinal de contas, quem falou que a Bíblia é totalmente confiável? Não é isso, queridos, que as pessoas falam. Não é isso que o diabo muitas vezes fala através de algumas pessoas para nós, A Bíblia foi escrita por tantos autores, num período tão longo de tempo. Como você pode confiar plenamente em um livro escrito por homens? E aí algumas pessoas vivem uma vida cristã sem mudança. E quando o Faraó fez essa proposta para Moisés, a Bíblia fala que Moisés disse não a essa proposta. Ele disse: de maneira nenhuma nós vamos negociar com você, porque a ordem de Deus é: liberte o meu povo para irmos para o deserto para adorá-lo, e logo em seguida vamos partir para a terra prometida. Ele disse não. Mas infelizmente tem muitos crentes hoje dizendo sim. E aí a gente vê tanta carnalidade. Nós temos tantos crentes parecidos com o mundo, enquanto a Bíblia diz para a gente que nós temos que renovar a nossa mente de acordo com a palavra. Você sabe o que é mudança de mente? Essa palavra aqui do grego quer dizer metanoia. É como uma lagarta, que é um animal asqueroso, nojento para a maioria das pessoas, um animal limitadíssimo e rasteja no chão, que é lento. E esse animal ele se retira, ele vai para uma árvore, ele sobe naquela árvore e ele constrói um casulo, e ele fica naquele casulo durante algum tempo. Só que alguma coisa está acontecendo naquele casulo. Uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia está acontecendo naquele casulo. E aí nós sabemos que quando aquela lagarta sai daquele casulo, ela já não é mais aquele bichinho asqueroso, aquele bichinho limitado, E que a gente tem repulso e a gente quer estar longe. Ela se transforma numa borboleta, num animal lindo e num animal preparado para alçar altos voos. A única diferença de nós, igreja do Senhor, para a borboleta ou para a lagarta,
é que a nossa metamorfose, ela é dia a dia. A lagarta entra lá, ela passa por esse processo, um processo único no seu ciclo de vida, e depois ela não precisa mais passar por isso. Só que nós precisamos todo dia entrar nesse casulo, neste processo de mudança de mente. Você sabe o que isso quer dizer, querido? Isso significa que eu não posso ser hoje a pessoa que eu fui ontem. Eu não posso ser a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa, sabe? E eu não poderei ser amanhã, segunda-feira, a mesma pessoa que eu sou hoje, depois de estar aqui na casa de Deus, depois de uma certa forma ser ministrado pela palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus faz para nós, uma mudança que começa na nossa mentalidade e que gera no nosso comportamento uma mudança explícita para todas as pessoas, o que faz com que as pessoas também queiram o Evangelho, quando elas olham para nós e veem esta mudança. Mas as pessoas dizem: não, esse povo é muito exagerado, esse povo é muito radical. Então você pode ir para a igreja e não seja exagerado, não seja radical. E eu vejo alguns crentes que se consideram radicais. Eu vejo algumas pessoas muitas vezes na igreja que dizem assim: eu sou radical mesmo, porque eu resolvi ser fiel a Deus, eu resolvi servir a Deus de coração, e eu jejuo, eu oro, eu tenho um devocional diário com Deus, eu sou uma pessoa que eu prego o Evangelho, eu frequento cultos, eu vou em vigílias, eu vou no monte, eu faço tudo que um crente deve fazer, e por isso eu me considero um crente radical. Eu já penso, queridos, que eu não tenho nada de radical simplesmente por fazer todas essas coisas. Eu penso que eu não posso me achar radical ou exagerado por simplesmente servir a Deus como Ele quer que eu sirva. Eu não posso achar radicalismo eu servir a Deus como Ele exige que eu sirva. E queridos, depois do que Ele fez por nós na cruz, depois do que Jesus fez por mim e por você na cruz, entregando a sua própria vida para nos libertar da escravidão do mundo, não há espaço para radicalismo, querido. Como é que eu posso achar que eu fazer algo ou deixar de fazer algo vai me tornar alguém radical, vai me tornar alguém exagerado? Depois do que Jesus fez por mim e por você, não há exagero. O maior exagero de todos, o maior radicalismo de toda a história foi quando Jesus morreu por mim e por você, querido. Não tem radicalismo, não tem exagero nenhum. Eu servir a Deus de coração, entendendo que se eu receber algo dele daqui para frente, eu estou no lucro, porque o melhor que ele tinha para fazer ele já fez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas o faraó resolveu fazer uma segunda proposta para Moisés. E essa segunda proposta se encontra no capítulo 8, no versículo 28 de Êxodo. Quando o faraó chama Moisés e diz para ele o seguinte: vocês podem ir, mas vocês não podem ir para muito longe, vocês não precisam ultrapassar as fronteiras, os limites da terra do Egito com o deserto, vocês podem ficar ali no meio termo, não é necessário que vocês vão para muito longe. Sabe o que o faraó estava dizendo? Tudo bem, sirvam a Deus do jeito que ele exige, ele é exigente, não é? Sirvam a Ele assim, mas tendo em mente que se vocês estiverem perto, vocês podem voltar a hora que vocês quiserem. Vocês já conhecem a terra, já passaram aqui alguns séculos, eu sei que no fundo vocês gostam dessa terra, então não precisa ir para muito longe, fica aqui pertinho. Quando der vontade de pecar, volta para cá. Sabe qual é a proposta do mundo para nós? Sirvam a Deus como Ele exige, tendo em mente que vocês estão muito pertinho dele, e vocês podem ter acesso ao mundo a hora que vocês quiserem. E o resultado disso, queridos, igreja cheia de pessoas inconstantes, porque elas pensam assim: eu vou servir a Deus como Ele exige. E como que Deus exige, queridos? Está na Bíblia aqui, a gente sabe o que é servir a Deus. É claro que todos os rituais que a gente faz, né, muito mais do que isso, é o nosso coração diante dele. Eu sei que tem muita gente que demonstra amar a Deus, mas na prática verdadeira não é assim. Só que tem muita gente na igreja que fica servindo a Deus como Ele quer durante um tempo, 1 mês, 2 meses, e verdadeiramente impressionam. Nós vemos pessoas que durante um tempo elas ficam crentes demais. São pessoas que dão um bom testemunho, são pessoas que frequentam os cultos, elas vão para as redes sociais, para o Facebook, e postam versículos bíblicos, raciocínios que vão edificar a vida das pessoas que vêm. Só que passa 1, 2, 3 meses, daqui a pouco, agora é a hora de eu voltar
para o mundo e matar a saudade. E aí essas pessoas ficam um tempo na igreja e um tempo no mundo, afundado em tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Pessoas que há um tempo atrás estavam tão radicais, aparentemente, tão exageradas, agora, em vez de postarem versículos bíblicos no Face, postam fotos delas em alguns ambientes comprometedores bebendo. Fazem questão de mostrar, agora não é a Bíblia, é o copo de cerveja, sabe? Porque não dinamitaram as pontes. Existem pontes, queridos, espirituais na vida de muitas pessoas. Por que você acha que Deus fechou as águas do Mar Vermelho após o povo ter passado? Você acha que foi apenas para poder destruir o exército de Faraó? Não faz sentido Deus ter fechado as águas do mar também para que o povo não tivesse mais acesso ao Egito? Não faz sentido? Porque Deus sabia que se Ele não fechasse as águas do mar, certamente naquele mesmo dia, algumas pessoas se sentiriam tentadas a voltar. Foi exatamente por isso que 40 anos depois, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Ele, através de Josué, abriu o rio Jordão, e a Bíblia fala que após o povo ter passado, logo em seguida Deus fechou as águas do rio, porque não era nenhum interesse da parte de Deus que o povo retrocedesse. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que para onde nós estamos indo, para onde Ele está nos levando, não há caminho de volta, o caminho é só de ida. E quantos estão dispostos nessa noite a seguir esse caminho sem retroceder? Aplauda ao Senhor bem forte, glorifique a Ele. Oh, aleluia! Mas não parou por aí, teve uma terceira proposta, no capítulo 10 de Gênesis, versículo 11. Mais uma proposta de Faraó, quando ele percebeu que não ia ter jeito, era uma praga pior do que a outra, não ia ter jeito. E ele chama Faraó chama Moisés e diz: olha, faça o seguinte, eu libero homens, mas eu quero que as mulheres, eu quero que as crianças fiquem. Os homens podem ir fazer exatamente aquilo que vocês pretendem, contanto que fiquem as mulheres e que fiquem as crianças. Qualquer egoísta na hora de aceitar. Vamos livrar a nossa pele, vamos deixar os nossos filhos, vamos deixar as nossas esposas. Mas Moisés disse não naquela proposta, Faraó. Moisés sabia que a ordem de Deus era que eles fossem para uma terra, o povo, toda a nação de Israel. Você sabe que aqui muitas vezes o mundo diz para nós: sirvam a Deus, mas não fiquem se estressando, não fiquem se aborrecendo por causa dos outros, não. Se o teu filho não quiser servir a Deus, não se importa. E aí eu vejo alguns crentes que fazem comentários do tipo assim: ó, eu estou indo para o céu, se a minha família quiser ir, que me siga. Agora, se eles quiserem se perder, que se percam sozinhos, mas eu estou indo para o céu. E é um pensamento um tanto quanto egoísta. Mas Moisés disse assim: não, nós vamos levar todo mundo. E a Bíblia diz, Josué disse assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia fala que Josué, quando eles entraram na terra prometida, a Bíblia fala que a geração de Josué, ou seja, Josué e a sua geração, a geração que passou por todo aquele processo no deserto, a Bíblia fala que eles foram fiéis a Deus. A Bíblia fala que a geração que veio após Josué foram fiéis a Deus. Por quê? Eram os filhos da geração de Josué. Todo aquele povo que teve aquelas experiências maravilhosas com Deus do Egito, eles fizeram questão de ensinar os seus filhos. Eles fizeram questão de mostrar para os filhos dele quem era o Deus de Israel. E resultado, uma outra geração fortalecida, debaixo de princípios, fiéis a Deus, servindo a Deus, como a Bíblia diz. Só que a Bíblia fala que surgiu uma terceira geração. Isso está no livro de Juízes, no capítulo 2, do versículo 7 ao 12. E uma terceira geração que nada sabia a respeito do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque aquela geração dos filhos de Josué, resolveram não falar para os seus filhos a respeito do Deus dos seus antepassados. E o resultado é uma geração que não conhecia o Deus de Israel. Consequências, crise, mais cativeiro e todos os tipos de problemas possíveis. Aí eu pergunto para você nessa noite, crente do Senhor que quer ir para o céu, que não abre mão disso: como é que estão os teus filhos?
Como é que está a sua família? Será que você não tem aberto mão da sua família, muitas vezes, pelas dificuldades que você encontra, pela resistência que eles trazem quando ouvem você falar do Evangelho? Talvez alguns aqui já tenham aberto mão dos seus familiares, dos seus filhos. Mas que nós, como Josué, possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós, como Moisés, possamos dizer não ao diabo todas as vezes que esses pensamentos vierem à nossa consciência, porque nós não vamos abrir mão dos nossos familiares. Por mais que alguns, por mais que você insiste, não queiram, nós vamos para o céu tendo a consciência que nós fizemos o possível para ver os nossos entes queridos também entrando no céu. Mas nós vamos falar sobre uma quarta e última proposta. Quando o faraó chama Moisés e diz para ele assim: tudo bem, Moisés, eu vou liberar todos, homens, mulheres e crianças. Eu só peço a você que fiquem os seus bens, as suas riquezas, o gado, as ovelhas. Eu vou pedir a você que deixe os seus bens e vocês podem ir fazer tudo aquilo que vocês querem fazer. Só que Moisés disse assim: não tem como negociar isso. Não tem como negociar, porque os nossos bens, Moisés dizendo, as ovelhas, o gado, todos os nossos animais, tudo que nos pertence, foi Deus quem nos deu. E nada mais justo do que nós retribuirmos tudo que nós temos a Ele em forma de louvor e adoração. Eles tinham a consciência, queridos, que até os bens que eles possuíam serviam para glorificar e honrar o Deus que havia libertado eles. Eles iam precisar dos animais para oferecer os sacrifícios ao Senhor no deserto. E quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de louvor, estamos falando de adoração. É óbvio que hoje Deus não pede que animais sejam sacrificados, porque depois do sacrifício perfeito de Jesus no Calvário, foi abolido esse costume. Não existe mais esta prática para aqueles que conhecem, que entenderam e aceitaram a Jesus. Só que naquela época era assim, e eles sabiam: nós vamos ter que oferecer sacrifícios a Deus. E como nós vamos adorar a Deus sem os nossos bens? Você sabe o que Deus está dizendo para você hoje, meu irmão? Que a sua casa deve glorificar a Deus. Que se você tem uma casa hoje, seja ela alugada ou propriedade sua, ela deve servir de alguma forma para glorificar, para honrar a Deus. Quando você abre as portas da sua casa como um bom anfitrião e recebe as pessoas com o coração aberto, você está adorando a Deus, você está glorificando a Deus. Quando você abre as portas da sua casa para abrir uma célula, onde as pessoas vão lá, coisa linda, queridos, é alguém abrir a porta da sua casa e poder receber pessoas, e feliz. Eu digo para você que um dos dias da semana mais feliz é o dia da minha célula. É o dia que eu abro a porta da minha casa para receber os meus amigos, para a gente compartilhar da palavra de Deus, né? A gente fica feliz, a gente fica satisfeito, porque é uma forma de adorar a Deus através da... Mesmo que você não tenha uma célula na sua casa por enquanto, mas eu quero dizer para você: seja hospitaleiro, receba as pessoas bem, com carinho, com alegria, porque a Bíblia fala que o bom obreiro faz isso. Ele é hospitaleiro, ele gosta de receber as pessoas. Isso quer dizer, queridos, que o carro que Deus tem te dado, e se não te deu, quando Ele te der, serve para honrar o nome dEle. Você tem que dar carona para as pessoas, em alguns casos emprestar, porque algumas pessoas vão precisar, algumas emergências, a gente precisa emprestar o carro da gente. Só que tem gente que passa a vida inteira pedindo carro a Deus, pedindo bens, e quando Deus dá, o indivíduo não usa aquilo para adorar a Deus, ele não usa para abençoar ninguém, ele não tem coragem de dar uma carona, porque vai sujar o carro. Quando tem algum evento no sítio, ele não vai porque o carro está limpinho, não quer andar alguns quilômetros da estrada de chão. Mas nós louvamos a Deus também com os nossos bens, entende? Louvor e adoração não é só quando a gente reúne aqui para cantar, tocar e levantar as mãos e aplaudir. Isso também é louvor e adoração, mas louvar a Deus é com todo o nosso ser, com tudo que nós possuímos, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a alegria do nosso coração. Mas finalizando, queridos, enfim, depois de todo esse processo, Faraó libera o povo. É claro que todos nós sabemos que ele se arrependeu e ele mandou o exército ir atrás do povo para matar o povo. Deus abre o mar, o povo passa, o mar se fecha, o exército de Faraó morre afogado. 40 anos se passaram e finalmente o povo de Israel estava prestes a entrar nesta terra tão sonhada, nesta terra chamada Terra Prometida,
A terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, uma terra abençoadíssima. Só que a Bíblia fala que o homem que Deus usou como um canal de bênção para a libertação do povo, Moisés, a Bíblia fala que este homem não pôde entrar na terra prometida. Deus não achou por bem que Moisés entrasse na terra, mesmo ele tendo participado em todo o processo como um mentor, como um intermediário, como aquela pessoa que ia diante de Faraó, diante de Deus, participou de tudo, passou luta no deserto, 40 anos o povo desobedecendo. Imagina um homem diante de um povo rebelde, obstinado, inclinado ao erro, o povo que acabava de ver Deus fazendo um milagre, daqui a pouco estava reclamando, dizendo: Moisés, Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto de fome, de sede. Moisés passou por tudo isso. É óbvio que Moisés sonhava com essa terra, é óbvio que o velho Moisés, ele muitas vezes sonhou o dia que ele estaria entrando, mas enfim, Deus não permitiu que ele entrasse. Só que é curioso, queridos, nós vemos na Bíblia que este homem não reclamou, ele não murmurou em momento algum com Deus o fato de Deus não ter permitido que ele entrasse na terra. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Moisés já estava bem velhinho, ele tinha consciência de que ele tinha feito tudo o que ele podia. Moisés tinha consciência de que mesmo que ele não entrasse naquela terra tão sonhada, o caminho estava aberto para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, a sua família, aquelas pessoas que ele amava não mais viveriam como nômades, como pessoas sem terra, sem pátria. Eles teriam um lugar para viver. E outra coisa, queridos, um homem que viu a sarça pegar fogo, um homem que ouviu diversas vezes Deus falando com ele, um homem que viu no monte trovões, relâmpagos, a glória de Deus de uma maneira que ninguém nunca havia visto, um homem que viu Deus derramando sobre o Egito milagres, sinais, maravilhas como antes jamais sonhadas, um homem que viu a rocha liberar água, o rio que tinha água amarga se tornar potável, um homem que viu tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, não iria se impressionar com nada naquela terra. Ou seja, por mais que aquela terra fosse uma terra abençoada, por mais que as frutas e os legumes que nasciam naquele solo fossem tão grandes que precisavam de vários homens para segurar, nada disso ia impressionar um homem que viu a glória de Deus face a face. Ele sabia que aquele lugar, a terra de Canaã, seria edificado, a Jerusalém terrestre. Mas ele estava sonhando, ele estava conquistando uma Jerusalém celeste, alguma coisa muito superior, alguma coisa que transcendia, que ia transcender tudo de maravilhoso que poderia ter na terra de Canaã, na Jerusalém terrestre. Queridos, aquele homem estava preocupado em conquistar algo, uma coroa incorruptível, uma coroa incorruptível. Por mais que você tenha sonhos e projetos, todos nós temos, nós queremos viver intensamente as nossas vidas. Existe um lugar melhor. Aleluia! Existe um lugar melhor. Eu gostaria de terminar nesse momento contando uma história. Eu queria que vocês todos prestassem atenção nessa história. Talvez você conheça, talvez não, mas é uma história verídica a respeito de um casal de missionários muito novos. Eles se casaram e eles sentiram no coração o chamado de Deus para poder ir para os campos pregar a palavra de Deus. Eles resolveram abrir mão de tudo que eles tinham na casa deles, no país, na cidade que eles estavam, de todo o conforto, do convívio familiar, dos amigos, para ir para as nações mais inóspitas da terra pregar a palavra de Deus. Por 50 anos. É óbvio que eles sentiam falta, saudade da terra, da casa deles, mas eles haviam assumido um compromisso diante de Deus, de pregar a palavra. E no final desses 50 anos, o homem, o marido, foi acometido de um tumor no cérebro. E é claro que ele começou a se questionar: peraí, 50 anos vivendo para Deus, um tumor, a essa altura da minha vida, quando eu estou me projetando, eu e minha esposa, para voltarmos para a nossa terra, para a nossa casa. Mas enfim, eles estavam tão felizes pelo fato de que eles haviam sentido no coração a liberalidade de Deus para eles voltarem para a casa deles, que eles foram felizes para casa. E eles entraram no navio e eles foram navegando até o seu país, a sua cidade natal, e eles estavam pensando, sonhando já em ver uma recepção calorosa dos amigos, da família, dos irmãos da igreja. E quando eles estavam chegando perto do porto,
eles de longe eles avistaram uma fanfarra, uma banda, e fogos, e muita gente, e aqueles papéis coloridos sendo jogados para o alto, e eles logo pensaram, valeu a pena. Olha que recepção querida, maravilhosa, que os nossos amigos estão fazendo para nós. Que saudade, eles não viam a hora de poder desembarcar e descer e abraçar os seus amigos. Mas quando finalmente o navio parou no porto e eles desceram, já não havia mais fanfarra, já não havia mais fogos, já não havia mais ninguém, porque o motivo de toda aquela festa foi para alguém provavelmente mais importante do que eles. E eles ficaram muito frustrados. Eles entraram dentro do carro, do táxi, foram para casa sem ninguém falar nada, um silêncio total dentro do carro. Mas quando eles chegaram na casa deles, o marido muito triste, muito decepcionado com Deus, disse para a mulher assim: olha, eu quero pedir a você, eu vou dar uma saída para esfriar minha cabeça, eu estou muito triste, eu não tenho condições nem de orar a Deus, mas eu quero pedir para você, minha esposa, ore a Deus, pergunte ao seu Deus se era isso que Ele tinha para nós, se Ele não tinha nada melhor para nós, porque afinal de contas nós renunciamos tudo, toda a nossa vida, e vivemos para Ele durante 50 anos fazendo a obra dEle. Todos os tipos de perseguições, de luta, de dificuldade nós passamos, e finalmente quando nós voltamos para a nossa casa, a recepção que nós temos é essa. Então pergunta Ele para mim, será isso que Ele tinha para nós depois de 50 anos servindo a Ele? Era isso que Ele tinha para nós quando nós chegássemos em casa? E aquele homem salvo ficou algumas horas fora de casa, e quando ele volta, ainda muito triste, ainda muito amargurado, ele chega para a mulher que estava fazendo almoço e diz para ela: querida, você fez o que eu te pedi? Você perguntou para o seu Deus o porquê que Ele nos preparou uma recepção como essa, depois de tantos anos servindo a Ele, depois de tantas dificuldades, tantas renúncias? Era isso que Ele tinha para nós depois de 50 anos. Quando nós chegássemos em casa, ela disse assim: eu orei a Deus e eu fiz essa pergunta para Ele. E Ele perguntou para ela: o que Ele te disse? E ela não olhou para Ele. Ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. Ela disse assim: Ele me disse, Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. Meu querido, eu não sei o que você está passando. E você deve continuar acreditando que Deus vai mudar a sua sorte, porque é isso que Ele faz. Mas entenda nessa noite que você ainda não chegou na sua casa, meu irmão. Fique de pé nesse momento. Fique de pé nesse momento, você que entendeu esta palavra. Nós vamos cantar um louvor que ele chama Mistérios de Louvor. Nós amamos a presença de Deus. Nós cantamos aqui hoje. Nós cantamos um louvor que nós vamos repeti-lo. Nós dissemos assim: Senhor, eu quero toda a sua glória. Talvez você que nessa noite quer toda a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quando essas propostas do mundo, quando essas propostas do diabo chegam até você, qual tem sido a sua reação? Será que como Moisés você tem tido força para dizer não às propostas do diabo? Sabe, antes o louvor pode estar começando a tocar, eu fico muito preocupado, queridos, com a minha vida em primeiro lugar, mas eu me preocupo muito com algumas pessoas que eu conheço, que eu amo, e elas ficam parte do tempo na igreja, parte do mundo. Eu quero ler um texto para a gente encerrar para vocês. Eu queria que você guardasse esse texto para o resto da sua vida, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Eu sei que Deus ainda vai falar ao teu coração. Eu vou estar lendo aqui, gostaria que você prestasse muita atenção. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que uma vez provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, experimentaram a glória de Deus, sentiram o mover de Deus, a intensidade da presença de Deus, os poderes da era vindoura, e caíram e se desviaram. É impossível que eles se reconciliem ao arrependimento, porque para si mesmos estão crucificando o Filho de Deus.
sujeitando-o à desonra pública. Quão sério é esta palavra para mim e para você nessa noite? Eu, quando li essa palavra pela primeira vez, querido, eu me assustei, porque a princípio eu pensei que todos aqueles que se desviavam não tinham mais condições de voltar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Tanto é que o filho pródigo, ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. E sempre vai ser a casa de Deus o melhor lugar para você retornar, para você tomar suas atividades, a sua vida com Deus. Então esse texto não está falando para aqueles que por algum motivo se desviaram, mas que podem voltar e Deus vai estar de braços abertos. Inclusive, se você hoje, aqui nessa noite, é alguém que tem estado afastado da presença de Deus, saiba que Deus está de braços abertos, esperando o teu retorno. Mas esse texto está falando para pessoas que decidiram viver um tempo na igreja, um tempo no mundo, lá em cima, altos e baixos. Uma hora estão na presença de Deus, outra hora estão no mundo, uma hora estão na presença de Deus cantando, outras horas estão desonrando o nome de Deus no mundo, uma hora estão na igreja levantando as mãos, outra hora estão nas festas, levantando um copo de cerveja ou algo parecido. A Bíblia fala que para essas pessoas não há mais jeito. É impossível que elas se arrependam completamente, porque elas vivem crucificando o Filho de Deus, porque elas vivem expondo o Filho de Deus à desonra pública. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Cuidado. Se você tem sido alguém que começa a se enveredar por este caminho, leia este texto aqui. Hebreus 6, versículo 4, e medite muito bem. Nós sabemos que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas Deus não chamou a igreja dele e lavou ela e comprou com alto preço de sangue para a gente viver de altos e baixos, não, meu irmão. Começa a glorificar esse Deus, diga para ele: eu quero mais, eu quero mais, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais a tua unção, eu quero mais a tua presença. Cante. Precisamos da tua presença. Adore, exalte. No fogo, vive a nova vive a nova roça. Declaramos levante as suas mãos, diga para ele: eu vou dizer não para as propostas, porque não há nada melhor do que a tua presença, Senhor, não há nada melhor do que a tua glória. Mas eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor. Mais uma vez eu quero, Senhor, eu quero. É o que eu quero, Senhor. É o que eu desejo, Senhor. Mais de ti eu não vou negociar, eu não vou. Teu amor, mas da tua unção, Senhor. Mais o teu poder. Como é maravilhoso estar na tua presença. Como
Oh, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Parece mais a Maria do povo. Visita os corações. Verdade, chorar os começa a se colocar os braços do Senhor, dizer: Senhor, este é Cristo. Faça isso, faça isso.